Olá pessoal, dando continuidade então à nossa aula sobre os métodos de cálculo de volume dentro do DeltaTrader Zeus. Tá? Nessa segunda aula eu vou mostrar para vocês o método de cálculo do volume, deixa eu só mostrar aqui para vocês, volume financeiro. Como vocês estão vendo aqui, o segundo tipo, né, o segundo método de cálculo de volume, o volume financeiro, ele na verdade ele não funciona apenas para ações, tá? Ele funciona para ações e também para opções, né, no caso para mercado à vista como um todo. Então, o que faz esse método de cálculo do lote? Tá? Quando você coloca aqui, por exemplo, um volume financeiro de R$ 10.000, toda vez que um sinal de operação for gerado, como é o caso aqui, pessoal, o que o Zeus ele vai fazer? Ele vai pegar um volume financeiro de R$ 10.000, tá? E levando-se em consideração o preço onde aquela ordem vai ser executada, no caso aqui essa ordem foi executada a R$ 4,73, então levando em consideração o preço onde essa ordem foi executada, o robô ele automaticamente ele vai fazer esse cálculo aqui interno. Ele vai pegar R$ 10.000, vai dividir pelo preço corrente de R$ 4,73 e ele vai arredondar para baixo o lote operado. Então, você não vai fazer a operação de 2.114 ações, tá? Você vai fazer aqui uma venda, né? Você vai abrir uma posição vendida de 2.100 ações. Então, esse arredondamento já é automaticamente feito pelo DeltaTrader Zeus usando a opção volume financeiro. Tá? Então, ele vai levar em consideração que, dado um capital de R$ 10.000, quando uma operação for gerada, né, você vai entrar naquela operação com aquele capital de R$ 10.000, e aí todo arredondamento, né, a quantidade de opções ou de ações a serem compradas é gerenciada internamente pelo robô, ele faz o arredondamento matemático perfeito, arredonda para baixo, então todo esse tratamento do cálculo do volume é feito automaticamente pelo robô. Ok? Então esse é o segundo método de cálculo de volume, que é o volume financeiro. Muito bem, o terceiro método de cálculo do volume é o chamado método de lotes mínimos. Tá? Esse método de lotes mínimos ele é muito útil quando você opera Forex, né, pessoal? Onde você nunca sabe quando o ativo de Forex opera 0,10 ou 0,01 lotes, né? Então, quando a gente fala em lotes mínimos, a gente precisa um pouquinho conhecer também aquela microestrutura do ativo que você está operando. Então, por exemplo, o que seria um lote mínimo em Petrobras? Um lote mínimo em Petrobras corresponde a 100 ações de Petrobras. Tá? Ou seja, o mínimo que você consegue negociar em Petrobras são 100 ações. Tá? Então, isso daqui corresponde ao chamado um lote mínimo. Em opção, a mesma coisa, né, pessoal? Um lote mínimo de opção correspondem a 100 opções. Tá? Agora, o que seria um lote mínimo de contrato futuro? Resposta, pessoal, depende do contrato futuro. Se você está operando mini índice ou mini dólar, um lote mínimo corresponde a um contrato. Tá? Agora, cuidado, pessoal. Se você está operando índice cheio ou dólar cheio, um lote mínimo corresponde a 5 contratões. Ok? Então, um lote mínimo de índice grande corresponde na prática, pessoal, a 5 contratos. Tá? Um lote mínimo de dólar grande corresponde também a 5 contratos. Tá? Já um lote mínimo em Forex depende do ativo que você está negociando, pode ser tanto 0,10 quanto pode ser 0,01 lotes que você está negociando. Ok? Então, essa é a terceira opção de cálculo do volume, que é a opção lotes mínimos. Tranquilo? Indo aqui, então, para a nossa quarta opção de cálculo de lote, pessoal, o percentual do capital. Como funciona essa quarta opção de cálculo de lote? Basicamente, a gente tem que levar em consideração o tamanho do capital que nós temos na conta. Então, pessoal, vocês precisam tomar muito cuidado na hora de utilizar esse parâmetro. Tá? Então, vamos fazer um teste rápido utilizando esse mesmo ativo que é Petrobras.
tá? Bem, aqui nesse backtest que eu vou fazer para vocês, percebam que eu estou determinando, né, de forma fictícia o tamanho do meu capital. Tá? Nesse caso, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu quero fazer um teste como se o meu capital, né, como se eu tivesse 10 mil na conta, apenas 10 mil na conta. Tá? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Se eu colocar aqui um capital de 50%, tá? O que o robô vai fazer? Ele vai pegar 50% do meu capital, tá? Ou seja, 50% de 10 mil reais, ou seja, 5 mil reais, e ele vai fazer a entrada nas operações levando-se em consideração 50% de 10 mil reais, ou seja, 5 mil reais. Tá? Foi por isso que quando eu entrei aqui na operação, olha aqui pessoal, tá? Eu vou fazer uma entrada, tá? Fazendo aqui, olha, uma venda de 1.000 ações ao preço de R$ 4,73. Por quê? Porque 1.000 ações a R$ 4,73, eu vou ter agora o quê, pessoal? Eu vou ter R$ 4.730. Tá? Se eu utilizasse 1.100 ações a R$ 4,73, eu teria R$ 5.203. Então, eu ultrapassaria 50% do meu capital. Então, esse arredondamento, obviamente, ele é feito para baixo. Tá? Então, 1.000 ações da Petrobras ao preço individual de R$ 4,73, nós temos aqui R$ 4.730, ou seja, menos que 50% do meu capital. Ok? Então, essa quarta forma de cálculo do lote, tá? Percentual do capital, se baseia em relação, pessoal, ao tamanho do capital que você tem na conta. Agora, observe o seguinte. Se eu coloco um capital de 100 mil reais, um zerinho a mais aqui, tá? Olha o que o Zeus vai fazer na hora de abrir a posição, pessoal. Tá vendo? Ele já abre aqui, olha, uma venda de 10.500 ações. Tá? Por que ele vende 10.500 ações? Porque 10.500 ações, tá? Ao preço individual de R$ 4,73, né? Vamos colocar aqui a calculadora para todo mundo visualizar, pessoal, tá? Então, vamos lá de novo. 10.500 ações vezes 4,73, nós temos 49.665, ou seja, nós não ultrapassamos aqueles 50% dos meus 100 mil reais de capital. Tudo bem? Se eu operasse 10.600 ações, pessoal, a 4,73, olha lá, eu já ultrapasso 50 mil reais, então o Zeus ele já faz o arredondamento matemático perfeito, tá? De maneira que você não tenha aquele seu, né, percentual do capital ultrapassado. Ok? Se eu determinar aqui, olha, eu quero operar com 1/3 do meu capital, você vem aqui e coloca o valor percentual de 33%. Então, quando o Zeus fizer a operação, pessoal, ele vai fazer a operação, olha lá, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui para vocês, uma venda de 6.900 ações. Por quê? Porque 6.900 ações, se você multiplicar 6.900 ações por R$ 4,73, eu não ultrapasso 1/3 de 100 mil. Ou seja, eu não ultrapasso 33 mil reais em todas as boletadas que eu dou para abrir operação em Petrobras. Ok? Agora, observe o seguinte, pessoal. Se eu fizer esse cálculo para índice futuro ou para mini índice, prestem muita atenção. Primeiro, eu vou fazer o cálculo com um capital de 10 mil reais. Ok? Então, eu vou trocar o ativo aqui agora. Tá? Eu vou pegar aqui agora índice futuro. Eu posso utilizar o contrato contínuo sem nenhum problema. Tá? Então, o Zeus ele já vai fazer esse cálculo para você automaticamente, podem ficar tranquilos. Tá? Então, aqui o que eu faço? Olha, se eu quiser 1/3 do meu capital, vamos prestar atenção aqui na mensageria também no backtest, tá? Eu quero boletar 33% de 10 mil reais em índice futuro. Então, quando uma operação for gerada, pessoal, olha o estrago que é feito, tá? Olha o estrago que é feito. Para um capital de 10 mil reais, eu dou uma boletada de 19 contratos, tá?
De novo, para um capital de apenas R$ 10.000, eu dou uma boletada de 19 contratos. Então, pessoal, muito cuidado com essa opção, tá? Porque 1/3 de R$ 10.000 corresponde a R$ 3.300. Ok, mas o que o Zeus leva em consideração, pessoal? O Zeus ele leva em consideração aquilo que a corretora estipula como margem para o papel. Tá? Então, aqui, olha, nós identificamos, tá, aqui no log, né, que o ativo relevante para o cálculo de margem é o ativo WIN-Q16 e que a margem por contrato, pessoal, é de apenas R$ 171,58. Então, muito cuidado com isso daqui, tá? Se a margem é de apenas R$ 171, tá? Você tem que ficar de olho na margem que a corretora cobra para fazer as operações. Vamos fazer uma conta comigo, olha, R$ 3.300 dividido por R$ 171,58, eu tenho, arredondado para baixo, o total de 19 contratos. Tudo bem? Então, vocês precisam ficar muito atentos ao nível de margem que a corretora coloca para aquele contrato no âmbito do MetaTrader 5. Tudo bem, gente? Então, assim, não caiam no erro de operarem ultra alavancados simplesmente por conta da margem que a corretora cobra por contrato. Tudo bem? É sempre interessante vocês terem essa informação da margem exigida por contrato no âmbito do MetaTrader, tá? Cuidado, pessoal. No âmbito do MetaTrader, para você saber quantos contratos essa opção de percentual do capital pode vir a boletar dentro da sua conta. Tá? Então, você pode cair facilmente numa situação de sobrealavancagem que vai levar, pessoal, a um prejuízo muito grande e talvez até mesmo irrecuperável na sua conta. Ok? Bem, essa daqui é ainda a quarta opção de cálculo, né, de volumes. Nós temos aqui também, pessoal, uma quinta opção, que é a opção percentual da margem. Tá? Então, de novo, percentual da margem não vai ser muito diferente, né, do percentual de capital se você eventualmente estiver zerado, pessoal. A diferença de percentual do capital para percentual da margem é que quando você usa percentual do capital, você pega, independente se você já está posicionado ou não em outros ativos, você pega a totalidade do seu capital para fins de cálculo de margem, para fins de cálculo de quantidade operada. Agora, quando você coloca percentual da margem, pode acontecer que você esteja utilizando mais de um robô em mais de um ativo. Por exemplo, eu estou usando 3 robôs. Estou usando um robô em Petrobras, estou usando um robô em mini dólar, estou usando um robô em mini índice. Se o robô de Petrobras estiver posicionado, aquilo dali vai diminuir a margem da minha conta. Tá? Se o robô de mini dólar estiver posicionado, aquilo dali também diminui a margem da minha conta. Então, na hora de colocar aqui o percentual da margem, o robô ele leva em consideração o que, pessoal? Olha, tirando a margem que a operação de Petrobras está puxando, tirando a margem que a operação de mini dólar está puxando, do que sobra, eu pego 33%. Ok? Então, assim, quando você está operando 2 ou 3 ativos diferentes, pode ser que os 2 primeiros ativos você tenha uma margem sendo corretamente calculada. Tá? Agora, para o terceiro ativo, você já pode ter uma margem sendo calculada numa proporção inferior. Tá? Então, assim, é muito bom a gente ter essa noção de que aqui você vai estar sempre utilizando a margem restante, ou seja, a margem disponível na conta no momento da abertura daquela operação. Tá claro, pessoal? Então, esse daqui é o nosso quinto método de cálculo de lote, utilizando um percentual da margem disponível no momento da operação. Tá? Então, aqui, quando você tem múltiplos robôs operando, você vai ter esse ajuste de margem sendo feito automaticamente. Tranquilo? Bem, o próximo cálculo de lote, que é o risco fixo por contrato, por operação, perdão, pessoal. O risco fixo por operação, eu prefiro deixar para uma aula específica para esse método, de tão importante que a gente considera,
eu vou deixar para a aula 3 aqui dos parâmetros de cálculo de volume do DeltaTrader Zeus. Ok? Então, vou finalizar por aqui a aula 2. Daqui a pouquinho eu inicio a aula 3 para vocês. Ok? Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.